Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, vamos analisar com carinho e vamos mergulhar durante o mês de julho, agosto e setembro, o livro de Marcos, o Evangelho em Marcos. Olha só, analisando com carinho, o livro de Marcos pode ser dividido em duas sessões. A primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 8, eis a pergunta mais crucial: quem é Jesus? Do capítulo 1 até o capítulo 8 é uma pergunta que o evangelista Marcos faz: quem é Jesus? Do capítulo 8, do verso 31 até o final do livro, ele faz a seguinte: para onde Jesus vai? É a pergunta. Para onde Jesus está indo? É interessante a gente notar, mas olha só, se dentro de todo esse contexto do livro tem a pergunta: quem é Jesus? Para onde ele vai? Porque Marcos começa da seguinte maneira. Marcos capítulo 1, versículo 1 fala assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, fica sem lógica você perguntar e ver a explanação que eu dei aqui, que do capítulo 1 ao capítulo 8, a pergunta quem é Jesus, se Marcos começa dizendo que Jesus é o princípio do Evangelho e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, por que todo o decorrer do livro de Marcos, a pergunta quem é Jesus e para onde ele está indo? Mas olha só, lembre-se que Marcos é um estudioso. Marcos não foi um dos apóstolos escolhido por Jesus. Marcos queria ardentemente conhecer verdadeiramente esse ser extraordinário, quem era ele. E interessante notar que o livro de Marcos, de acordo com a tradição, ele era um escriba. Marcos era um escriba e Pedro era um dos que instruiu e relatou para Marcos toda aquela experiência que Pedro teve com Jesus, e Marcos relatou ali. E por isso que Marcos fala, Marcos verdadeiramente conheceu quem é Jesus Cristo. Por isso que ele começa no seu evangelho dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas no decorrer de todo o livro, ele deixa para mim e para você uma análise profunda, um conteúdo profundo para a gente estudarmos sobre esse ser extraordinário e podermos dizer nós mesmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. Mas olha só, o texto para a gente estudar, a parte de sábado pela manhã, é o seguinte, inclusive o tema principal do primeiro versículo de Marcos capítulo 1, o princípio do Evangelho. Evangelho significa boas novas de salvação, é as boas novas. E olha só, o capítulo 14 e 15, o versículo 14 e 15 de Marcos capítulo 1 diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então olha só que interessante, Marcos relata que quando João Batista, profeta que pregava no deserto e pregava sobre arrependimento, ele falou que Jesus Cristo viria. Ele pregava também sobre o arrependimento. João Batista foi preso e Jesus ele partiu para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creia no Evangelho de Deus. A pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? O que você fez durante essa semana? Marcos ele tirou uma partícula da sua história, ou um momento da sua história, para analisar e estudar sobre o Salvador. E quando ele entendeu verdadeiramente quem é Jesus Cristo, ele mais nunca se largou de Jesus. Por isso Jesus falou lá em João capítulo 15, versículo 5, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Interessante a gente notar que Jesus nos chama a nos ligarmos a Ele. E Marcos entendeu esse princípio do Evangelho. Jesus Cristo te chama nessa manhã. E essa manhã é para ter uma transformação. As boas novas do Evangelho precisam transformar a tua vida. Precisa fazer com que você abandone o vício, abandone as coisas desse mundo e unicamente foque no lar celestial. Durante toda a semana, irei falar para você as maravilhas desse livro extraordinário. E através desse autor chamado Marcos, desse escritor que relatou todas essas cenas maravilhosas, iremos descobrir quem verdadeiramente Jesus Cristo é, para onde ele está indo. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos pela tua presença, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Nos ajuda, Pai, a verdadeiramente buscar a tua presença e podermos dizer com os nossos lábios e o nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador e pode transformar a nossa vida. Abençoa cada um que está vendo esse vídeo nesse momento.
em nome de Cristo Jesus. Amém.